conhecida, todos conhecem, né? É uma coisa... Irmã, dá uma repetida aí para os irmãos. É Mateus? Mateus capítulo 4, a partir do primeiro versículo, e o título é A Tentação de Jesus. É para você parar e meditar nessa palavra e ver que nós somos tentados constantemente a pecar, a errar. É por isso que muitos caem, muitos Não é tropeçam, né? Não é tentação de Jesus, né? Jesus foi atentado, isso, né? Isso aí é... A tentação de Jesus, que quando Jesus foi ao deserto, né? E ele foi tentado. Eu vou ler aqui a passagem bíblica e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, aplicando nas nossas vidas, né? Porque afinal de contas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela serve para nós, né? Ela é a palavra que nos orienta, que nos edifica. É um livro tão antigo e tão atual, né? Para você ver. No primeiro versículo diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda de que as pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou, e disse Jesus também: Não tentará o Senhor teu Deus. Essa parte aqui é muito interessante, eu quero falar muito sobre isso, porque hoje em dia nós realmente estamos sendo tentados e provados sobre isso daí. E novamente transportou um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele disse: Tudo te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Essa é uma palavra para a gente meditar muito. Eu vou tomar um pouquinho de água e vamos comentar um pouquinho sobre isso. Estou com uma coceirinha na garganta, abençoada. Amém. Deus é conosco. Então, aqui na palavra de Deus, Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites, foi tentado. Imagine nós, seres humanos, né? Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É a função do diabo: matar, roubar e destruir. Então nós devemos estar sempre vigilantes, porque a tentação virá a todos nós, a mim, a você, ela sempre virá. Infelizmente, nós seres humanos somos pecadores, né? Agora aceitamos Jesus, somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Jesus que perdoa as nossas transgressões. Porém, o ser humano, somos todos diferentes, como a nossa mão. Os dedos, nenhum dos nossos dedos são iguais. Nós somos membros e corpo de Cristo, né? Porém, não, cada um é de um jeito. Tem pessoas que têm uma fraqueza por dinheiro. Se por acaso ele é tentado, né? Chama a atenção dele, o dinheiro, assim, por exemplo, se a pessoa
deixa o dinheiro ali. Tá jogado ali, a pessoa sabe que é da outra pessoa, mas fica olhando ali, cobiçando e acaba pegando. É uma tentação. É uma fraqueza da pessoa. Tem pessoas que têm fraqueza pelo sexo, né? Que tem muita fraqueza pelo sexo. Tem pessoas que têm fraqueza pelo poder, deseja ter poder, deseja ser algo, né, que chama atenção, tipo assim, né? E sobre isso, ele comete muitos erros, muitos pecados para chegar ao ponto que deseja, né? Então, aqui Jesus, ele foi tentado, porém ele tinha resposta bíblica para todas as questões de Satanás. Jesus, quando ele disse, está com fome, né? Muitas vezes a pessoa está passando por necessidade, por falta de alimento, está sendo provado, né? Por Cristo, talvez, mas não tentado. Deus não tenta ninguém, né? A palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém. E aí ele acaba assim cometendo alguns erros, alguma fraqueza por causa daquela necessidade. E aqui eu disse que era muito interessante também, disse Jesus, tu és o filho, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que essa parte aqui é muito atual pelo que nós estamos vivendo. Olha aqui. E disse-lhe Jesus, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens, ao teu respeito e tornar-se-ão nas mãos e nunca não tropeçarás em pedra alguma. Quer dizer, Jesus se lançar esperando que Deus, né? Mas Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. E hoje, colocando nos dias de hoje, eu estava pensando comigo, né? Por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas falam assim, uai, por que você está usando máscara? Por que você está usando gel? Por que você está se afastando das pessoas? Porque você não é crente? Você não confia em Deus? Deus não vai te livrar dessa doença? Deus não vai te livrar? Não vai te dar livramento? Então, isso é uma tentação do diabo. É uma pessoa te provocando para você falar, para provar, né? A você mesmo em dúvida sobre a sua fé, né? Por que você está com esses cuidados? Por que você está fazendo isso? Você não tem Deus? Deus não vai te livrar dessa doença? Deus livra, mas é tudo conforme Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Porque Ele prova também aquele que Ele ama, também, né? do outro lado, irmão, o Deus, ele faz, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Pois é, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí ele disse assim, por isso que ele disse assim, ó, não tentará o Senhor teu Deus. É bem claro isso. Que nós não devemos tentar a Deus, né? Quer dizer, eu vou me jogar debaixo de um carro, eu não vou morrer, porque Deus vai estar comigo, né? Tipo assim, a gente não deve tentar a Deus, a gente deve confiar em Deus e fazer a nossa parte. Aquilo que nos é cabível, nós temos que fazer, né? Andar corretamente para que o Senhor venha nos abençoar. É como eu tenho a minha filha, às vezes ela me adverte, né? Está dirigindo o carro e às vezes é muito à noite, não tem trânsito nenhum, né? E o sinal tá vermelho e você quer passar no sinal vermelho, mesmo sabendo que o sinal vermelho é para você parar. Aí você quer passar o sinal vermelho. Como você fala assim, Deus dá o livramento, mas você tem que andar direito, né? Você vai passar o sinal vermelho, então você está tentando a Deus, né? Você está transgredindo a lei, né? E Deus não veio, Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Então, aí ela fala assim para mim, ué, se acontecer algum acidente, você não vai falar que Deus não te protegeu. Você fez errado. Se houver uma batida no carro, você atravessou o sinal vermelho.
Não foi culpa de Deus. Foi assim, Deus não me protegeu. Eu fiz errado, né? Eu passei no sinal vermelho. Então, não é culpa de Deus, é culpa do meu erro. Eu não cumpri a lei. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, essas coisas assim, minuciosas, que nos faz pensar que muitas vezes nós somos tentados a fazer certas coisas e que não agradam a Deus e que não é certo diante de Deus, mas que nós devemos fazer como Jesus. Não tentará o Senhor teu Deus. Em tudo, né? Esses 33 anos que Jesus andou na face da terra e deixou registrado nos evangelhos aquilo que ele passou, é exemplo para as nossas vidas, para nós sermos, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser imitadores de Jesus, né? Imitadores de Jesus, e por isso que nós devemos meditar realmente na palavra, ler, observar como Jesus agiu, como que ele fez, né? E depois disso ele diz assim, e novamente o diabo levou um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Olha só, ele disse, isso é para as pessoas que têm aquele desejo de poder, tem aquela fraqueza pelo poder, né? Aí o diabo mostra coisas bonitas, Sede, né? tem coisas bonitas, coisas que dá prazer, que dá fama, dinheiro. E por que o diabo levou? Engraçado que ele levou aqui, ó. Transportou um monte alto e ele disse que tudo isso eu te darei se a prostrar aos meus pés. Né? Você não vê pessoas falando que muitas vezes, né, raspou a cabeça, entregou a sua vida a troco de fama, de dinheiro. Isso acontece. Infelizmente acontece. Mas o diabo não tem nada. Nada aqui que ele ofereceu para Jesus era dele. O mundo não era dele, as riquezas não era dele, não era nada dele. Então ele ofereceu aquilo que não era dele. É por isso que nós temos que ficar atento, porque o diabo ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então às vezes ele te oferece uma coisa que ele não tem, que ele não é capaz de te dar. Amém? E então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e é só ele servirás. É por isso que nós devemos adorar e glorificar somente a Jesus, pois somente ele é o dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata, né? Tem poder sobre todas as coisas. E nós, assim, diante da tentação, nós devemos estar sempre atentos, porque a tentação vem sobre todo mundo, todo ser humano. E, infelizmente, todos nós temos um ponto fraco. E muitas vezes nós acabamos revelando esse ponto fraco para o diabo. E aí é nessa área que o diabo vai começar a trabalhar. Ele vai começar a trabalhar, vai começar a lançar seus benefícios, seus malefícios, as suas ofertas, né? E não pensam que ele vem todo feio, todo com a cara feia, não. Ele vem todo bonitinho, todo arrumadinho, perfumado, né? Ele vem todo arrumadinho, com um sapatinho de algodão, né? Para nos enganar. Que nessa noite nós podemos aprender com o Espírito Santo de Deus a ser mais vigilantes, né? A vigiar mais para não entrar em tentação. No Evangelho também diz que cuidado para não entrar em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nós possamos nos fortalecer a nossa carne diante de Deus para não entrar em tentação, porque muitas pessoas acabam perdendo, né, a sua salvação, perdendo a sua oportunidade de servir a Deus com alegria, de ter uma vida mais ampla por causa da tentação.
das oferendas, né, do diabo, né? Porque o diabo, ele não para, ele vive tentando, né, o homem sempre, ele veio, né, para destruir as fortalezas. Eu estava lendo também sobre a onipotência, ó. Deus, o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Portanto, ele pode estar em todos os lugares, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe todas as coisas, pode estar em todos os lugares. Já o diabo não, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Porém, ele tem um batalhão de demônios, né? Então, no lugar que ele não pode estar, ele envia São milhares, né? milhares de demônios. Ele envia os seus demônios para fazer algo em prol daquela pessoa, para derrubar aquela pessoa, para destruir, né? Tem aí muitas famílias, né, onde são destruídas por brigas, por intrigas, até por coisas minúsculas, porque foram ouvir a voz do tentador, né? Porque ouviram a voz do tentador. Nós possamos ficar atentos em ouvir mais a voz de Deus do que a voz do diabo, né? E não ser confundido com as oferências do inimigo. Aqui na palavra de Deus nos diz que Jesus, né, ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós temos que estar sempre atento à palavra de Deus e nos fortalecer na sua presença. No livro de Efésios, no capítulo 6, se eu não me engano, no versículo 10, nos ensina a armadura, né? Eu acho que é no versículo 10. A armadura de Deus, que nós devemos estar armados, porque o diabo, nosso adversário, ele não para, né, de querer nos tirar da presença de Deus. Ele não cessa de querer nos destruir, às vezes por poucas coisas, por desânimo, né? Talvez você seja desanimado, sem forças para poder continuar a caminhar, ainda mais com essa pandemia, não pode ir muito na igreja, às vezes não pode nem ir na igreja, mas você com certeza tem a Bíblia aí em casa, tem os seus joelhos para dobrar e orar, e buscar a Deus, fortalecer na presença do Senhor. A armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar buscando sempre a presença de Deus. No livro de Isaías diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Porque o diabo, ele não brinca, ele continua armando ciladas, né? Talvez uma coisa que você fala, não, eu não esperava isso, não esperava, mas aconteceu. Quando você vê, já aconteceu. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, né, muitas vezes você tem uma pessoa, ou, vamos supor, um casal, né, e de repente um deles começa a provocar briga, gritar, brigar, mas um já tem que lembrar, isto deve ser cilada do diabo, eu vou orar. E não responde nada e ora, porque aí você quebra, né, aquela cilada do diabo. Porque se você entrar em briga, às vezes até em briga corporal com o seu companheiro, você acaba fazendo a vontade do diabo, porque a vontade do diabo
é ver a destruição de lares, né? Por isso que ele veio para destruir. Então, muitas vezes, é bom sempre ter um que tenha mais vigilância e busque mais a Deus para que isso não ocorra, né? Porque às vezes você vai brigar com a pessoa, a briga não é com a pessoa, aquela pessoa até boa, né? Mas às vezes as palavras dela têm sido provocadas pelo nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Devemos tomar cuidado para não cair nas ciladas do diabo. E no versículo 13 nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes, né? Tomai todas as armaduras, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, orando em todo o tempo, com oração e súplica e Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que não seja dado abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Amém? Amém. Essa é a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, para você meditar e ficar firme e cuidado com as ciladas do diabo. Lembre-se, o diabo ele trabalha 24 horas, se deixar ele faz hora extra também, tentando derrubar aquele que está em pé. Você que está em pé, cuidado que não caia em tentação e nem dê ouvidos, né? A palavra de Deus fala que nós devemos não olhar nem para a esquerda nem para a direita, olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes, se você olhar o erro do irmão, o erro da irmã, o defeito de um, o defeito de outro, a falha de um, a falha de outro, você acaba caindo e acaba parando no caminho. Por você olhar para a esquerda ou para a direita, você não consegue ir para a frente, porque você fica olhando os outros. Então, olhe somente para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Jesus, ele esteve na face da terra 33 anos. Foi 100% homem, 100% Deus. O único que não pecou, né, que não teve falha. Mas se você olhar na Bíblia Sagrada, os nossos heróis da fé, a maioria, né, foram homens de Deus, homens, olha Davi segundo o coração de Deus, né, só de erros que faz a lembrança agora, os pecados que ele cometeu, foram mais de 3 pecados que ele cometeu, mas ele se arrependeu, Deus teve misericórdia de Deus teve misericórdia de Davi. Ele não terá misericórdia de você, que errou, que pecou? Deus é misericordioso. Então, veja no Evangelho de João, no capítulo 2, que diz a palavra do Senhor que Ele é o nosso advogado. Se você errou, se você pecou, né, caiu em tentação pelo diabo, né, porque o diabo é o nosso tentador, né? O Senhor Jesus, ele tem poder para perdoar os seus pecados. Então, somente você se arrependa, né? Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, confesse o seu pecado a Deus e Ele te socorrerá e te perdoará. Porque hoje
Hoje, enquanto você está vivo, enquanto nós estamos vivos, hoje o nosso Senhor Jesus é o nosso advogado. Mas chegará um dia que ele será o justo juiz. E nesse dia não haverá choro e nem vela que possa nos salvar, né? Todos irão comparecer diante o grande juiz, o nosso Senhor. Portanto, que nós possamos aprender através da palavra de Deus a andar com Ele, a caminhar com Ele, a vigiar com Ele e a buscar a Ele constantemente para que nós possamos conseguir a nossa salvação. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, que a palavra de Deus, né, venha preencher a nossa vida, as nossas necessidades. Eu sei que tem pessoas que pararam no meio do caminho, talvez por pequenas coisas, talvez por ver escândalos, né, dentro da igreja, da casa do Senhor, né, e olhar para aquela pessoa. Olha, lembra-se de uma coisa: a palavra de Deus nos diz que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, entregou seu Filho amado para que todos tivessem vida e vida em abundância e fosse por ele salvo, através do seu sangue. Sabendo mais, que o Senhor é poderoso para perdoar os pecados, para nos curar. E a palavra de Deus nos diz, né? Todo pecado ele tem a sua consequência, né? Nós possamos sofrer a consequência, mas firme nas promessas do Senhor. Ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, mesmo que nós sejamos infiéis, o nosso Deus ele continua fiel. Então, ele é fiel para perdoar os nossos pecados e curar as nossas feridas. Que Deus ele tem poder sobre todas as coisas, vamos confiar. Então, nós lemos aqui nessa noite a tentação de Jesus, e a nossa tentação é constante. Por isso que nós devemos estar sempre ligados na presença de Deus para não cair em tentação. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Mandar aqui um grande abraço aqui, ó.